do glam rock lá naquela época, você viveu essa época Sim, sim. Foi anos... Peraí, o que é glam rock pra você? Porque glam rock... Tem gente que fala que, Poison é glam rock. Não é. Não, tô falando... Glam rock é Bowie, é Slade, é T-Rex, é Gary Glitter. Isso é a primeira metade dos anos 70. E esse movimento aconteceu por quê, você acha? Ele veio em contrapartida com o quê? O que estava vindo antes? Porque eu percebo no rock ou na música, sempre um movimento meio que tenta quebrar o anterior, né? Veio a geração do paz e amor, aquela coisa, depois vem outra coisa. Então, mas e isso é uma coisa que se perdeu com o tempo, porque hoje, por exemplo, a música, ela não transforma a vida de ninguém. Ela é apenas uma trilha sonora para uma outra coisa que você tá fazendo, tá arrumando o teu quarto, aquela coisa. Porque o punk rock, essas coisas, tinham uma coisa então, por trás, sempre a música, assim como outras formas de arte, esses movimentos, eles surgem exatamente para se contrapor ao que tá rolando em termos de... Você não queria se parecer com aquele pessoal antes e falar, o meu discurso é esse daqui, né? Então, quando surgiu o glam, por exemplo, que era com aquela coisa extremamente cheia de brilhos, era o Bowie com aquela figura absolutamente andrógena, aquilo ali surgiu por quê, cara? Por quê? Você tinha, já na época, artistas usando o palco como situação de confronto. O Bowie nada mais é, cara, do que uma extensão do que era o Iggy Pop com o Stooges. O Iggy Pop era um cara que chamava a plateia pro pau. Caramba. Tem aquele episódio clássico que ele passou manteiga de amendoim no corpo e se jogou na plateia, o pessoal levantando, cara. O Iggy Pop. Então você tem o punk, a resposta o punk foi uma resposta a quê? A um cenário musical dominado por milionários, e o Rod Stewart, todos aqueles caras, Elton John, esses caras já eram caras que estavam fazendo discos e vendendo. E as bandas de rock progressivo. É isso que eu ia falar, que ficavam né? com aquela punhetação e tal. As suítes de 23 minutos, cara. E aí, o que restava para uma molecada desempregada? Lembre-se que a Inglaterra estava passando por um problema econômico absurdo. Uma molecada desempregada, que não tinha o que fazer, e que não sabia tocar. E não se sentia representada naquele tipo de coisa. E não sabia tocar. Cara, vamos fazer o oposto. Então, 3 acordes e todo mundo eu só sei fazer isso. Você tá entendendo? Então o glam também ele surgiu isso. Por quê, cara? Porque o cenário dos anos 70 era aquela fase meio pós-hip. O movimento hip deu errado. Né? A guerra do Vietnã, o que aconteceu no festival de Altamont. Os Stones fizeram um show gratuito em Altamont, não que era um autódromo, e a segurança dos Rolling Stones era feita pelos Hells Angels, cara. Caramba. E aí o que acontece? Eles mataram um cara da plateia. Na porrada? Não, mataram na faca. Caramba. Porque eles viram um cara que supostamente ia apontar um revólver pro Mick Jagger. Então ali, bicho, esse é um dos episódios marcantes do fim da coisa da era paz e amor. Cara, não vai ter paz e amor no mundo. A gente tá com a guerra do Vietnã, num show dos Rolling Stones teve morte. Não vai ter. Então o que acontece? Dentro desse cenário, o glam, ele surgiu exatamente isso, para tentar trazer um pouco de leveza colorida para um cenário extremamente soturno. E numa época, cara, que o grande lance da monocultura sexual era você ser bissexual. Era uma quebra, né? Era uma quebra no padrão de machismo, principalmente na Inglaterra. Então, todos os movimentos... O jazz aconteceu isso, o blues aconteceu isso. Todos os estilos musicais, de uma certa forma, eles surgem e surgiram e vão continuar surgindo como contraponto a um estado anterior. O rock, quando aparece também, o rock... Elvis Presley, que traz todas as batidas dos negros. Não, muito antes que isso. Muito antes que isso. Você tem figuras emblemáticas do rock and roll. Você tem Little Richard. O Chuck Berry... Preto. É preto, Ou negro, não sei. Black. Hoje em dia o pessoal falou preto. Não é? Little Richard. Acho que sim. Sim. Ok. Todo mundo... eu costuma usar mais preto. Eu não vou... porque quando a gente era moleque era negro. Era errado falar preto. Então, mas hoje em dia... Ok, mas eu vou sintetizar. Little Richard. Black.
Chuck Berry, black. Fats Domino, black. Ike Turner, que é o marido que foi o ex-marido da Tina Turner, foi uma figura essencial. O primeiro rock and roll é praticamente dele. Cara, eu não sei que som que ele fazia. Não. Esse cara, é óbvio que ele passou pra história como o cara que surrava a Tina Turner. Mas musicalmente falando, esse cara tem uma importância histórica sensacional. Então o rock veio daí. Qual é a importância do Elvis? Foi o primeiro branco. Mas veio também da igreja, da música da igreja, ou não tem nada? Vinha, mas o rock and roll, ele veio basicamente de um negócio chamado Hillbilly, que era uma mistura de country com folk, só que mais acelerado. E aí você tinha os cantos da igreja gospel, né? Aqueles spirituals, aquela coisa. E aí juntou tudo isso. A guitarra vinha da onde? Não, a guitarra como instrumento já vinha desde as épocas da época a importância dela no rock. É fundamental. Então, mas é um instrumento que personificou, né? Mas muito mais pela distorção do que propriamente pelo instrumento. Porque a guitarra já era usada no jazz dos anos 40. E por que ela ficou tão marcada? Por causa disso, da distorção? No rock ela ficou tão... Os Guitar Heroes... Porque a agressividade, na época que o rock demonstrou, ele vinha basicamente do timbre ardido da guitarra. E também do acting, da postura. Da postura, que é absolutamente fundamental. Por isso que o Chuck Berry é um dos pais. Mas assim, você não pode esquecer do Little Rich. Agora, a importância do Elvis, o Elvis foi o primeiro branco. Tanto que, inclusive, as pessoas ouviam o Elvis na rádio e pensavam que ele era black. Sem ver ele... você pega os primeiros discos, parece black. Então, o Elvis é importantíssimo, mas importantíssimo. É rei de alguma coisa? Não é rei de nada. Esse negócio de rei, isso é bobagem. Roberto Carlos é rei. Não é rei. Rei é majestade. Então, a importância do Elvis foi que ele legitimou esse som para uma plateia racista. E que nunca iria escutar. E que nunca iria. Ia pegar um disco de preto para escutar. Não, imagina. Caramba. Tanto que muito tempo depois, nos anos 60, você ainda tinha shows, por exemplo, em que o pessoal black não entrava. Não, para tocar ou para assistir? Não, para assistir. É? Para assistir. Cara, os Beatles ameaçaram, quando eles estavam fazendo uma turnê, na época que eles ainda faziam turnê, que eles ameaçaram não aparecer em vários shows, cara, porque eram shows em locais segregados. Segregados. Isso nos anos 70 ainda, olha só. Anos 60. Anos 60, aliás. Antes dos Beatles pararem de fazer show. Entendi. Então, assim... Então veio o Elvis... O Elvis legitimou para um público maior. Aí veio o Pat Boone, veio um monte de imitador aí. Mas assim... Jerry Lee Lewis, um piano... mas o Jerry Lee Lewis era barra pesadíssima, cara. Em que sentido você tá falando? Em que sentido? O cara casou com a prima dele de 13 anos. Pensei que você falou da Não, e os shows do Jerry Lee Lewis era de uma violência pra época, pros padrões da época, impressionante. É mesmo? O cara tocava com o pé. Tocava, Ele tacou fogo no piano? Não foi ele... Tem episódio dele que ele taca fogo no piano. Mas, cara, o Jerry Lee Lewis casou com a prima de 14 anos, não 13 foi? anos. 13 anos. 13 anos. Mano. Cara. Não é que ele casou com a prima, ele casou com a prima de 13 anos. Você imagina isso dos anos 50, cara, aquela sociedade totalmente... Cara, você casar com a sua prima hoje de 13 anos já te dá cadeia. E você imagina... Anos 50? Cara, você imagina. Meio que acabou a carreira dele aí ou não? Eu não vou dizer que acabou, cara, mas ele poderia ter ido muito mais longe. Todo mundo fala porque aproveitou... Quando o Elvis estava no exército, ele tava lá em cima, né? Mas... Ele poderia ter ido muito longe. Cara. Mas ele era muito louco, cara. Ele era muito louco. Não, se você for pensar bem... O estilo dele cantar era muito bom, né? Ele era muito... Aí depois ele enveredou pra country music, porque ele buscou um outro mercado. E aí deu uma... Como é que eu vou dizer? Deu uma diluída na coisa. Mas ele continua aí, cara. Ele continua vivaço aí. Ele veio pra cá um tempo aí. Veio. É coisa lendária. Então, quando você tem esses estilos... E por isso que hoje, eu acho muito pouco provável que venha acontecer algo parecido com isso, cara. Porque as pessoas hoje não dão a mínima importância pra música. A não ser como trilha sonora na hora que ela tá fazendo a faxina na casa, que ela tá lá fazendo outra coisa. Não perca seu tempo. Inscreva-se no canal e receba mais cortes selecionados como este. Obrigado.